pessoal, esse é o Globo Rural Cast, o podcast da Globo Rural, que está falando nessa temporada sobre sustentabilidade. Hoje eu tenho o prazer imenso de receber os ganhadores do Prêmio Fazenda Sustentável 2025. A Márcia Kaffenstock, é isso? Acertei? Isso. Do sítio São Félix, o Pellerson de la Veca, da Fazenda Roncador, e a Adriele Peterli, da Fazenda Camocim. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Eu queria começar, eu vi que em comum as fazendas de vocês são de alguma forma herança, né? A sua não é exatamente uma herança, uma parceria, mas o fato é que não foram vocês que começaram o processo. Eu queria entender em que momento vocês viraram a chave para a sustentabilidade ou se desde o princípio esses fundadores das fazendas tinham essa visão. Márcia, você quiser. No caso da gente, Alexandre começou a fazenda com uma produção convencional de camarão, mas com 10 anos de produção, ele já achou que não estava no caminho certo e começou a trabalhar a conversão para a produção orgânica. Porque com animais aquáticos você tem uma taxa de conversão. Você bota 1,5 kg de ração para fazer 1 kg de camarão. E esse outro meio quilo fica onde? Vai ficando no meio ambiente, vai ficando. E bota ano em cima disso daí, você vai ver o quanto que não ficou no ambiente. E aí ele começou a migrar para a produção orgânica e em 2003 nós conquistamos a certificação orgânica. Então hoje a gente tem 22 anos de certificação orgânica, né? Foi a primeira fazenda de aquacultura orgânica certificada do Brasil. E a gente, eu herdei a fazenda de Alexandre, né? E o esforço todo é para manter a nossa produção com um selo de certificação orgânica, é um selo de qualidade. E aí essas questões de sustentabilidade econômica, ambiental, social estão no DNA da empresa aí no mínimo há 22 anos. Então é para manter. E você, Peleco, que tem essa enorme propriedade aí que normalmente, né, essas fazendas de grãos, a gente não são sustentáveis, né, a maioria aqui no país. Quando foi essa virada de chave? É um processo, né? A fazenda originalmente era de ciclo completo de pecuária e teve um momento, a pecuária, geralmente o modelo anterior, ele era um modelo de usando a terra até acabar e reformar, né? Ela era de degradação, era assim que funcionava mesmo. Você tinha uma ideia de reformar 10% da fazenda por ano, imaginando que em 10 anos você voltava no mesmo lugar, era desse jeito. Era moderno isso. E a evolução veio na medida que a gente foi procurando intensificar a pecuária para ter melhores resultados. E você tem um desajuste entre taxa de acúmulo, né, taxa de crescimento de capim e taxa de lotação, né, entre oferta e demanda ao longo do ano por conta da chuva, né, e da seca. Então essa constante, nesse período da seca, constantemente se corta mais do que pode. E aí isso é que acaba propiciando a degradação. Nós entramos com plantio em 2002 de milho e nesse processo a gente mede muito e a gente aplica o que dá certo, né? A gente colheu o milho e colocou o gado. E o gado deu um baita de um ganho de peso numa época que era de perder peso numa parte da fazenda. Então, para nós, foi o descobrimento da integração lavoura-pecuária bem naturalmente, né? Que a gente media muito, a gente pesava. Eu acho que esse foi o primeiro passo na direção de um ambiente mais equilibrado, no sentido de já ter uma sucessão de culturas, né? No sentido de ter o vegetal, ter o animal. E dali para cá, a gente foi implementando novas práticas que se mostraram. Até esse movimento, acho que a gente ficou sustentável. Depois, a gente começou a implementar todas as outras práticas, né, de defensivo biológico, de pó de rocha, de sopa de floresta, de composto orgânico, e aí a gente viu esse ambiente se tornando cada vez melhor, né? Entramos nisso que hoje a gente fala que é regenerativo. Basicamente é a gente respeitar o ciclo das coisas e entrar no ritmo da natureza, né? E, Adriele, vocês lá na fazenda de... Bom, a Fazenda Camocim foi adquirida pelo senhor Olivar em 64. Então, ela começou com madeira esporte e depois café. E ele já acreditava nessa parte sustentável,
e você trabalhar de forma orgânica, né? Nossa primeira certificação veio em 96, né? A parte de orgânico. E aí depois veio biodinâmico, regenerativa, fair trade. E a gente acredita que é um equilíbrio, a sustentabilidade, né? Entre o social, o ambiental e, consequentemente, eu acredito que é o econômico, né? A gente colhe os frutos lá na frente do que a gente está devolvendo e preservando, né? Porque é uma troca. Você preserva o solo e a própria natureza se regenera e te devolve bons cafés, né? Boa madeira ou o que for. E essas práticas sustentáveis, elas, tudo bem, todo mundo estava visando a produtividade, ótimo, é isso. Quanto que elas conseguiram aumentar a lucratividade de vocês? Seja aí reduzindo custos, né? Porque tem essa conta que às vezes não é o produto final, mas enfim, como é que vocês Por exemplo, no caso da gente, a água é tridimensional, né? Cultivo orgânico também não tem a ver com monocultivo. A gente conseguiu introduzir já uma segunda espécie, ostra. Né? Eles não competem dentro do mesmo ambiente, na verdade um acaba apoiando o outro, então a gente consegue dentro d'água cultivar vários organismos aquáticos ao mesmo tempo e dá uma novos produtos, né? Variação para as culturas. A gente tem alguns experimentos com cavalo marinho como peixe ornamental, que também é um mercado super rico. A gente tem produção de macroalgas, também está em fase de pesquisa, que também pode vir daí outros produtos, né, que a gente possa estar usando. Porque assim, dentro d'água não tem só peixe, vai ter peixe, claro, camarão, algas, né, moluscos, crustáceos, vai ter um bocado de coisa junta. É o que a gente tenta reproduzir dentro do ambiente da gente. Só que a introdução de cada espécie vem de cerca de 10 anos de pesquisa. Até uma espécie entrar em escala comercial, do jeito que a gente está fazendo, que a gente chama cultivo multitrófico integrado, que é integrar diferentes espécies de diferentes requerimentos alimentares dentro do mesmo ambiente. Uma apoia a outra e não uma atrasa a outra. A gente não rouba o espaço. Aí a gente consegue que no mesmo espaço, por mais que a minha produtividade de camarão seja baixa, mas eu consigo uma biomassa alta de vários organismos diferentes. Então, no mesmo ambiente, a gente Então, a sua lucratividade veio de ter novos produtos também. De poder cultivar no mesmo ambiente outras espécies. Só que isso tem que vir atrelado à pesquisa, não é você botar lá dentro. Ninguém sabe direito ainda como faz. Você, Peleco? Só contar uma coisa assim, né? Você estava falando de biodinâmica, você está falando de pressão interespécies, né? Eu, mesmo dentro do contexto de propriedade, né, de integração lavoura-pecuária e tal, sou super estudioso da Ana Primavera, né, o do Steiner, meus filhos estudaram numa escola antroposófica, né, então assim, realmente tem do Ernst, né, também, então, assim, a gente realmente tem um olhar pro todo, né, junto com uma baita tecnologia, junto com bastante tecnologia e estudo do outro lado também, né? A gente, eu acho que tem um caminho do meio ali que não é radical, né? A gente usa muito biológico, por exemplo. A gente usa químico também quando precisa. Igual a gente, eu comparo, né, sempre falando da nossa comparação com esse ambiente de produção, com esse ambiente que é esse organismo agrícola vivo, porque de fato é a mesma coisa. A gente está doente, a gente toma um antibiótico quando precisa, né? Vai até a última hora ali, mas se precisar a gente toma. Então a gente faz também o químico quando precisa no meio da lavoura, se não precisar não era ainda. Mas os resultados, bem na prática mesmo, esse ano a gente aplicou 81% menos ingrediente ativo por hectare de químico, né? Isso gerou uma economia de 10% no custo e uma produção de 6% acima, né, do que na área normal. Em relação ao composto, hoje a gente faz uma adubação que ela também é mista, a gente também utiliza o máximo possível do esterco, mas a gente não tem esterco para a fazenda inteira, né? Mas eu já faço quase 5 mil hectares, né? A gente está aumentando o gado para poder ter mais esterco, né? O gado que é tido como vilão, né? Porque você imagina o tanto que você economiza de não trazer. O nosso modelo hoje a gente utiliza 5 toneladas de composto orgânico e meia dose de fósforo e de potássio. Então, imagina o impacto, isso esse ano está gerando R$650 a menos por
por hectare de custo. Você imagina o impacto na emissão de carbono, né? Assim, fora de potássio vem da Rússia, vem do Canadá, né? O superfosfato vem da África. Então você imagina assim, de extração, de transporte marítimo, chegar lá no meio do Mato Grossão. Realmente o bem é bom e o bom faz bem, sabe? Acho que as duas coisas têm que andar juntas, assim. A gente está colhendo resultados econômicos, sim. Vocês também aumentaram a lucratividade, imagino? E a qualidade, né? Porque a gente fala assim, trabalho com orgânico, né? Quase não tem o custo que não trabalha com agroquímico. Porém, os insumos são bem específicos para a nossa cultura. E cada mercado que a gente trabalha é uma exigência. Então, tem tipo de insumo que eu posso usar para um mercado que eu não posso usar para outro. Então, eu não posso usar para nenhum, né? Então, não é nem tanto a redução do custo, mas é o aumento da qualidade dos produtos que a gente trabalha. Que geram produtos mais caros, né? Melhores e, consequentemente, mais caros. Entendi. Agora, todos vocês falaram aí da ciência, né? Um pouco, você falou que tem vários pesquisadores, né? Vocês estão... De que forma vocês conseguiram esse apoio da ciência? Vocês tiveram que buscar isso sozinhos? Tem Embrapa, tem apoio de algum organismo local? No caso da Primar, a Primar é uma empresa de pequeno porte. Ela é pequena mesmo, né? Nossa fazenda são 42 hectares de lâmina d'água, né? Somos 18 colaboradores e pesquisa é muito caro. Sim. Né? Então, assim, para a gente conseguir fazer pesquisa, o que a gente começou? Convênio com as universidades. Então, hoje a gente tem 21 universidades federais conveniadas para recebimento de estudante. A gente recebe muito estudante lá, tem um alojamentozinho, cabem 4 estudantes por vez, mas cada estudante que vem, ele vem com a missão, ele tem que deixar uma herança, ele vai fazer uma pesquisa em cima de algum tema que a gente não tem tempo de olhar. Né? E aí você vai ficar aqui quanto tempo? 15 dias? Pronto. Aí tem o desenvolvimento de um trabalho para 15 dias. Vai ficar 2 meses? 2 meses. E aí a gente vai respondendo alguns questionamentos que a gente tem. Junto a isso, a gente descobriu nos editais de fomento, né, recursos para a gente poder ir mais a fundo nas pesquisas. Então, hoje a gente está com um projeto financiado pela FINEP, Bioeconomia em Biomas Brasileiros, onde a gente está dando uma atenção especial à reprodução das ostras, que a gente tem um laboratório na nossa propriedade onde a gente faz a reprodução da ostra nativa. É diferente da ostra de Santa Catarina, que é uma ostra exótica, é uma ostra do Pacífico. A nossa ostra é uma ostra brasileira, ostra de águas quentes, ostra de mangue. É o único laboratório privado de reprodução desse organismo no Brasil. Então, assim, como é que a gente mantém isso? Uma empresa pequena, a produção não sustenta a pesquisa. Aí vai na base dos editais. Então, assim, a gente tem equipe capacitada lá. Eu falei que tem os pesquisadores, mas 50% da nossa mão de obra tem nível superior. Então, assim, ajuda na inscrever os editais, buscar os editais. Hoje a gente está com 3 projetos rodando. Esse da FINEP, do CNPq, onde tem 4 bolsistas para pesquisa sendo financiados dentro da empresa, e nós montamos uma startup para fazer a utilização das conchas, que a ostreicultura gera muito resíduo, né? E as conchas têm que ter algum proveito. Então a gente está com uma startup em processo de aceleração, num programa Startup NE também, que tem subsídio aí para a gente poder sair da fase de ideação, onde a gente está, para a fase de validação. Então, no caso da gente, a gente já fazia com as nossas próprias pernas, mas fazia muito pouco. Na hora que a gente tem subsídio e recurso, a gente pode comprar equipamentos melhores, fazer melhores análises, pagar por análises laboratoriais de outros lugares, contratar a gente para poder estar trabalhando. Então, o caminho que a gente está traçando é esse. Agora, acho que grãos, gado e café, a gente tem mais pesquisa, não? A gente tem apoio, né, quando a gente fez a primeira vez pesquisa de carbono, né, de gás de efeito estufa, a gente fez junto com a SAD da Embrapa. A gente tem um trabalho junto com a Federal de Goiânia no desenvolvimento de remineralizadores. A gente tem um trabalho com a Universidade do Kansas, que está fazendo lá no Mato Grosso em cima do sistema produtivo. Mas nossa base somos nós mesmos, assim. A gente tem que desenvolver e a gente dá os recursos para fazer as coisas normalmente, assim. Tem parceria com a Exalc, com a Abserre,
também, que é um parceirão, mas assim, são coisas pontuais, assim, a gente hoje tem um laboratório a gente tem uma biofábrica, né? Eu acho que tem coisas que ainda estão sendo descobertas, acessadas, assim, a gente está bem na vanguarda, assim, sem nenhuma vaidade, mas a gente está num lugar que tem que estar mesmo, assim, de estar na beirinha, assim, para ir acessando e compartilhando esse conhecimento. Assim como tem que estar falo que o chão dessa questão de IA, né, de tecnologia, também é um chão que está sendo construído, então a gente tem que estar na beirinha para a gente ir acompanhando, para não ficar longe, né. Agora a gente tem a necessidade de medir muito, então assim, a gente sai muitas pesquisas por ano, do nosso time mesmo próprio, assim, muita mesmo. A gente está com o propósito, inclusive, de ir publicando cada vez mais, assim, montando um sistema. Quer dizer, eu entendo que não é só pesquisar e colher os frutos. Vocês também divulgam, né? Quer dizer, não é uma ideia que fique a minha fazenda, né? O meu recurso. A pesquisa, para ter validade, ela tem que ser publicada nos meios acadêmicos, em congressos, em eventos. Aí esse conhecimento, ele é validado. E você imagina hoje... Eu sou muito curioso, né, de procurar dados e tal. Hoje, com a IA, a gente tem acesso a tanto conhecimento já que é assustador, né? Você pergunta as coisas e ela responde, você tem que né, verificar a origem e tudo. Mas você imagina, a gente está aqui, prêmio tudo, mas a gente também está compartilhando conhecimento, né, buscando, né, tirar com humildade, mas assim, também, né, aprender, ensinar e tal, né, cuidar do mundo. Agora você imagina a força que tem uma IA hoje, de você publicar um negócio, né, um estudo sobre isso que eu estou falando do esterco, do modelo, os resultados, mesmo que seja nosso resultado no nosso site, mas assim, dizer assim, olha, tá aqui, aí tem uma pessoa curiosa que vai falar assim, pô, como é que será que é a combinação de químico e com orgânico numa lavoura de integração lavoura-pecuária e tal. Aí vai entrar, vai ver nossos dados, assim, sabe? Sim. É um jeito de alcançar o mundo, né? Sim. É novo isso, né? Agora, dados sempre foi um problema, né? Vocês entendem que esse é um entrave, ou qual é o maior entrave aí para disseminar esse tipo de produção? O que vocês enfrentaram na história de vocês? Que é Adriele Cruz. Eu vou para a primeira pergunta ainda, que eu acho importante ressaltar os estudos que a gente tem dentro da Camocim e os parceiros, né, que trabalham diretamente com a gente. Tem o IBIL, que ele faz o controle da população de fauna, flora, né. Nós temos o IFES também, que ajuda muito na questão de qualidade. E isso sendo um grande... como que eu posso dizer? Uma base, né, para todos os cafeicultores, tanto de pequeno quanto médio ou grande porte na nossa região, no nosso estado e até a nível Brasil, né, com estudos de melhoramento de todas as etapas da produção do café. E em relação aos dados, que eu acho que refere muito à segunda pergunta, é essa disseminação mesmo do conhecimento e do trabalho direto ao campo, né? Porque às vezes não adianta você ter só o estudo dentro se você não consegue aplicar isso ao que você faz, né? E você realmente vê o resultado em cima do que está se propondo mesmo a pesquisa, né? Seja em termos de qualidade ou de aumento de população, do que for, né? Tem que estar alinhado as duas coisas. O estudo em si, e realmente ele está sendo eficaz no campo, está realmente trazendo esse resultado, está melhorando a vida do pequeno produtor ou do grande produtor, é um grande. E os desafios que vocês enfrentaram aí nessa jornada toda? Quais foram os principais? Eu entendo que tem muitos, é óbvio. Mercado, né? Se a gente for analisar mesmo essa instabilidade, né? Essa oscilação que a gente trabalha com... tem custos para o valor final do seu produto, né? Você está falando aí de uma coisa mais macro, né? Preço do câmbio, oscila muito, tributação, né? Tudo. Tá. Para mim, uma das maiores dificuldades é capacitação de pessoal, porque é uma coisa muito nova para a cultura.
Então as pessoas não vêm treinadas, é difícil ter treinamento assim, né? A gente ainda tem no Rio Grande do Norte, a UFRN tem uma escola agrícola de Jundiaí, só que é Jundiaí de lá, e que tem treinamento, tem cursos de aquacultura e tudo. Então tem um núcleozinho, mas tem muito pouca oportunidade do pessoal treinar, trabalhar. Então assim, a gente quer pesquisar na área. Todos os estudantes de aquicultura. E assim, ainda tem muita informação que você tem que passar e treinar para a gente poder ter as pessoas conhecendo a atividade com um pouco mais de profundidade para poder estar colaborando a nível de pensar em aumento de produtividade. Não vamos fazer isso daqui, que isso aqui vai melhorar isso e aquilo outro, né? Então assim, eu acho que mão de obra para a gente é uma das questões mais críticas, assim. E a gente está no interior, né, do Nordeste. Então assim, você conseguir gente boa, de qualidade para puxar para lá, entendeu? Vir trabalhar na roça é difícil, né? Assim, ser tirado dos grandes centros, assim, é uma coisa difícil. Tá mão de obra geral, né? Então é uma peneira, é difícil pra gente buscar o pessoal, assim, né? A visibilidade do treino talvez te ajude. Ajude, com certeza. Com certeza, espero que sim. Você transformar recrutamento em atração, né? A gente fala muito isso. Como é que você envolve a comunidade, né, e os seus funcionários? Olha, eu tenho perguntado qual o principal desafio. Acho que são as pessoas, mas até no sentido de que a gente aprendeu as coisas de uma forma que não é a forma como a gente trabalha. Assim, a faculdade ensina daquele jeito e os agrônomos chegam veneneiros, não tem jeito. É assim mesmo. E aí até a gente ir aquilo e tomando parte do propósito da pessoa, porque assim, é isso, na hora que a pessoa vê o benefício de tudo que está fazendo. E assim, e nada em detrimento do resultado também, né? Mas não o resultado a qualquer custo. Então assim, dentro desse contexto nós vamos produzir caramba, e assim, a gente tem dados, tem números, então acaba que uma hora a pessoa olha para aquilo ali e fala, cara, e além de estar produzindo, fazendo tudo que eu me propus como, né, agrônomo, veterinário, ou tecnista, o que for, ou mesmo a turma que está no campo, além disso, estão fazendo bem para o planeta. A hora que vê um balanço de gás de efeito estufa fixador, né? Sim. A hora que vê, cara, quando você fala de micro-organismos, assim, de repovoar as áreas produtivas com os micro-organismos da floresta e você vê a vida, a gente começa a enxergar, colocar o olhar nos mundos, nos universos, assim, que é puro aprendizado. Isso vai contagiando, né, e vai trazendo propósito. E aí eu acho que a gente começa a atrair pessoas que estão na mesma pegada também, né? Isso ajuda muito. Acho que hoje tem que ter um olhar para pessoas, assim, também, para outra coisa que é nova para a gente, que é desse momento, no mundo que essa loucura toda, desse monte de informação que a gente é bombardeado o tempo todo, a gente precisa olhar muito para a saúde mental dos colaboradores, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito e olhado com bastante coerência, assim, sabe? Para conseguir tornar essas questões de saúde mental conversáveis e tal. Fizemos teatro de saúde mental, sabe? Entre os colaboradores, em todas as unidades. E é super legal, porque as pessoas, ao final, pegam o microfone, contam da experiência e tal. E você vai tornando o ambiente, um ambiente mais sensível e passível de amparar as pessoas, porque, na verdade, a gente precisa dar um ambiente saudável, né? Mesma coisa, de novo, do que a gente estava falando do sistema produtivo, né? Agora, o que foge de vocês, né, do ponto de vista macro aí, que tipo de políticas públicas vocês acham que poderiam facilitar esse trabalho e a disseminação dessas práticas? Tem um monte. Um é a gente não ser tratado como é tratada a maioria das pessoas. Porque assim, no caso da gente, a gente tem licenciamento para empresas de baixo impacto, médio impacto e alto impacto. E para zero impacto, e para impacto positivo. Por que a gente não tem isenção de impostos ou redução do imposto? Por que a gente não tem redução de juros na hora que a gente vai pegar um financiamento, alguma coisa? Porque a gente está cuidando do planeta de um jeito que os outros não estão. Então, assim, a gente faz o papel da gente, mas a gente não tem das políticas públicas nenhum apoio nesse sentido. Que pode ser financeiro, estava ótimo se fosse financeiro. O resto pode deixar por conta da gente,
né? Mas dá um apoio. Aí o que vai acontecer? Vai ter mais empresas, mais entidades querendo trabalhar da forma correta, né? E assim, camarão orgânico é mais caro, aí o camarão orgânico é mais caro, devia ser mais barato, é o contrário. É porque quem suja não paga pela sujeira. Então, assim, acaba que o custo do meu produto é alto, eu tenho certificação, eu tenho baixa densidade de trabalho e tal, não sei o quê. Agora, o que suja devia ser cobrado por sujar. Aí o produto dele ia ser mais caro, o meu ia ser mais barato, e as pessoas iam ter preferência para comer o meu, ia ter mais gente querendo fazer mais valorização. Exatamente, porque está sendo consumido. Então, assim, tá tudo um pouquinho trocado de posição, né? Então, assim, quem suja não paga pela sujeira que faz, e a gente que está querendo fazer limpo não tem nenhum benefício fiscal, nenhum incentivo governamental ou de políticas públicas para estar fazendo o que a gente faz. Entendi. De alguma forma, a iniciativa privada consegue dar esse tipo de benefício? Um juro mais barato, alguma coisa assim? Não. Também os bancos também não. Porque não tem linhas. Não tem linha específica para projetos sustentáveis. Não tem. Você sustentável. Não tem. Entendi. Tem benefício. Na verdade, eles não sabem nem trabalhar, porque tem que ter outros conceitos para avaliar esses projetos. A gente precisa de pesquisa, a gente precisa de tempo, a gente precisa que financie análises laboratoriais. Não tem. Não entra na linha de financiamento, não entra esses itens. Teria que mudar tudo, entendeu? Para poder abarcar esses novos projetos, porque é uma nova economia também. Então, se você está querendo incrementar os projetos de sustentabilidade, o setor financeiro, as entidades financeiras, também tinham que estar entrando nesse mesmo ritmo e tendo um olhar para essas empresas, né? Entendi. No caso do sistema produtivo, que é mais o MEP padrão, assim, tem algumas linhas, tipo, que não é que sejam super baratas, mas com viabilidade, tipo que olham para a cobertura de solo, que olham para a sustentabilidade como um todo. Teve um momento que a gente pegou um financiamento verde por conta do carbono, de tudo, de um fundo chamado Green e tal. Então, assim, eu acho que tem um caminho sendo construído, mas realmente precisa... Você tem na agricultura. Exato. Hoje em dia faz comum. Né, numa área que é a mais produzida no país, né? A gente está falando de grãos, pecuária, né? Sim. Precisa também de transformação, né? Assim. Entendi. Agora, em ano de COP30 aí, né? O que vocês acham? Qual é o papel do produtor rural nessa... Vocês são minoria, né? A gente premia aqui as exceções, na verdade, né? Qual que vocês acham que é o papel do produtor nesse mundo novo, né? Ou no mundo com mudanças climáticas, né? O que o produtor deveria fazer? Eu acho que nessa COP30, se tivesse a oportunidade de mostrar o que as iniciativas privadas, que é exatamente esse pessoal que estava aqui, né? Estão fazendo o Brasil afora, independente de ter apoios institucionais, apoio governamental, instituição financeira. Eu acho que seria uma coisa muito importante, porque ia gerar um painel, né, diferente, porque a gente não vê, a gente não sabe. Você não vê as iniciativas assim, não tem locais que a gente tenha isso exposto, né? E você possa conhecer outros pares, assim. Ao contrário. Quando eles ficam falando aqui, eu falei, se eu estivesse lá, eu fazia a mesma coisa. Não é? Quer dizer, é uma linha de pensamento, é uma linha de proceder, assim, que é meio que parecida, mesmo com atividades completamente diferentes. Mas isso Brasil afora, quantos não tem mais que estão fazendo nesse formato? E a gente não sabe quantos são, qual é o percentual das fazendas. Eu posso falar um pouco disso, porque eu estou num grupo de produção sustentável da COP. No passado eu participei do B20, que era pré-G20, que gerou um documento político lá com, sabe, essas sugestões que a gente está falando aqui, basicamente, sabe, financiamento, enfim. Bem legal, uma coisa importante, sabe, que a gente propôs também ano passado de parametrização, tropicalização das métricas, sabe, porque tudo que a gente está falando precisa ser medido para a gente poder, né, falar assim, olha, está entregando isso. Compara, faz aqui com o que faz um produtor aqui, com o outro que faz ali, com o outro que faz no Japão, o outro que faz, né, onde for, para a gente olhar o mundo como um lugar que a gente é uma espécie que está ocupando um espaço ali, né, e que nosso impacto tem que ser positivo, né. Agora, esse desejo que você colocou,
vai rolar. O ano se pretende, esse grupo de trabalho que eu tô, vai ser justamente focado em exemplos, né? O nosso vai estar lá, bem no detalhe, vai ser um dos cases que vai ser apresentado. Estamos lá, né? Não é um lugar de conforto para mim, assim, de verdade. Eu tô, mas estou lá, o único produtor nesses lugares. Tava em Nova York ontem, no Climate Week. Sim, não é, mas tô dando o meu melhor. Tava em inglês, eu tive que dar um improve. Fazer depois, eu estou fazendo mesmo com um objetivo inicial. Quando me convidaram, eu pensei isso. Missão a gente não escolhe, a gente aceita, né? Mas acho que a gente está tentando fazer exatamente isso que você está propondo. Tomara que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas possível, né? E você, Adriélica? Não, eu falei assim, pelo menos nós temos um representante. Isso é importantíssimo. Eu sei que a gente vai ter, eu convido todo mundo para ler no site da Globo Rural e na revista Globo Rural as histórias de vocês que a gente está retratando lá. Mas eu queria só para finalizar que vocês me contassem assim os próximos passos dessas fazendas premiadas e as mais sustentáveis do Brasil. Eu tenho um sonho, que é transformar a Primar no Instituto de Pesquisa em Aquacultura Estuarina. Então, todos os trabalhos que eu venho desenvolvendo, desde que eu assumi a fazenda, de 10 anos para cá, é nesse sentido. Então, o convênio com as universidades, Alexandre era um baita cientista, né? Ele tinha esse convívio com o meio acadêmico, mas era informal. Eu tenho formalizado isso daí. Presença digital, que a Primar não tinha, e aí esse trabalho de botar a cara a tapa, de expor o trabalho, de falar, de participar desses eventos, de botar, né, o nome aí da fazenda da gente, a forma como as coisas são feitas dentro da Primar, é uma forma da gente estar validando o que a gente está fazendo, né? E mirando aí, né, e aí andando com toda a parte legal aí pra gente ter um novo CNPJ, uma entidade sem fins lucrativos, e aí toda essa bagagem de pesquisa, de conhecimento que a gente vem nutrindo aí nesses 32 anos de atividade dentro da fazenda, né, e 22 anos de produção sustentável, que isso daí a gente realmente possa entregar e isso ultrapassar a nossa existência de alguma forma, né? Eu entendo que a Primar produz camarão, ostra, semente de ostra e conhecimento. E aí que esse conhecimento possa ser um legado que a gente deixa aí para as próximas gerações. E semente de ostra que fala, semente de ostra. Legal. Uhum. E os próximos passos aí da Roncador? Acho que é seguir caminhando, né? Aprendendo. E sempre tem muitas coisas em andamento, né? De pesquisa mesmo. E eu acho que a gente precisa alcançar essa capacidade de compartilhar, como você está falando, seja via instituto, seja via digital, né? Via IA. Acho que tem uma demanda por esse conhecimento e uma demanda da sociedade como um todo mesmo, né? De querer isso, né? Então acho que a gente está num momento interessante mesmo, único, desse sentimento de urgência para cuidar do planeta, da nossa casa, que é uma oportunidade também para a gente acessar mais conhecimento, conseguir divulgar, compartilhar e, cara, cuidar muito das pessoas, cuidar muito da saúde mental, que eu acho que é uma coisa assim, super que a gente precisa colocar a luz, para a gente manter o equilíbrio e o ritmo da caminhada. Acho que é muita conscientização das pessoas, né? De que é possível fazer um trabalho sustentável de forma mais eficaz e para a Camocim, assim, a melhoria, o crescimento, é sempre entregar o melhor produto. Isso. Eu acredito que o prêmio ele vai abrir muitas portas aí para a gente poder expandir ainda mais esse mercado e esse conhecimento, né? Tenho certeza que sim. Muito obrigada a vocês. Obrigada pela... Eu convido a todos para ouvirem as histórias, lerem no site da Globo Rural, na revista Globo Rural também, e acompanhar a gente no YouTube. Muito obrigada.